Boa noite. Sem que nenhum tiro fosse disparado, a polícia do Rio prendeu hoje o traficante Elias Maluco, 109 dias depois do assassinato do repórter Tim Lopes. O ministro Marco Aurélio Mello, do Supremo Tribunal Federal, revogou a prisão preventiva de Elias Pereira da Silva, o Elias Maluco. Hoje apresentaremos aqui a história de vida de Elias Pereira da Silva, também conhecido como Elias Maluco, uma figura proeminente no cenário do Comando Vermelho durante a década de 1990. Sua trajetória ganhou destaque nas páginas dos jornais, especialmente após um evento trágico em 2002. Ao longo deste relato, contaremos os acontecimentos que moldaram sua jornada e o impacto que suas ações tiveram nas comunidades sob seu domínio. Vamos para a matéria. Calma, morador. É o Notícia do Submundo. A trajetória criminosa de Elias Maluco, conhecido notoriamente no cenário do crime durante os anos 90, teve início em uma fase muito precoce. Originando-se nas áreas de Jardim América e Vigário Geral, localizadas na zona norte da cidade. Ele emergiu no mundo criminoso participando de assaltos e sequestros, crimes que se tornaram recorrentes ao final das décadas de 80 e 90. Como integrante do Comando Vermelho, Elias Maluco ascendeu na hierarquia do tráfico em Vigário Geral, assumindo o papel de gerente braço direito do influente Flávio Negão, um dos principais líderes da época. Nos primórdios dos anos 90, a comunidade de Vigário Geral ganhou notoriedade policial como um verdadeiro quartel-general do Comando Vermelho na Zona Norte. Sua localização estratégica, próxima à linha vermelha, uma via principal da cidade, e a presença de rios que desaguavam na Baía de Guanabara, tornaram-na uma rota crucial para o transporte de drogas e armas entre as cidades do Rio de Janeiro, São Gonçalo e Niterói. A trajetória do Elias em Vigário Geral, na década de 1990, Elias Maluco figurava entre os 10 mais procurados no Rio de Janeiro, acusado de ser um dos principais sequestradores da época, embora negasse veementemente tal título. Sua ascensão ao cargo de gerente-geral em Vigário Geral marcou um período conturbado, em meio aos trágicos eventos da Chacina de Vigário, em 1993. Nova chacina abala o Rio. Mais de 30 homens mascarados, usando bombas e metralhadoras, invadiram a favela de Vigário Geral, um subúrbio do Rio. Naquele episódio notório, 4 policiais foram executados dentro da comunidade a mando do líder Flávio Negão, que supostamente buscava negociar propina com os traficantes, mas a situação se tornou um massacre, com os corpos abandonados dentro de uma viatura. Em consequência dessa ação, aproximadamente 40 homens encapuzados retaliaram invadindo Vigário Geral, desencadeando incêndios e ataques armados a bares locais, resultando na trágica morte de 22 pessoas. As investigações apontaram indícios da presença de policiais pertencentes ao grupo de extermínio conhecido como Cavalo Corredores, tornando o caso de ampla repercussão internacional. Elias Maluco, como membro da liderança em Vigário Geral, passou a ser alvo da justiça pelo envolvimento na morte dos 4 policiais. Para evitar a captura, escondeu-se em diversas comunidades, como Dique Ficap no Jardim América, além do Complexo do Alemão e Bom Sucesso. Nessa época, o controle do Complexo do Alemão estava sob o domínio de Marcinho PV, um aliado próximo de Elias Maluco, o que fortaleceu ainda mais sua posição. Em janeiro de 1995, o BOPE protagonizou um confronto que culminou na morte de Flávio Negão em Vigário Geral, mobilizando uma operação com 50 policiais. Com a queda do líder, Elias Maluco assumiu o controle da comunidade, tornando-se alvo de uma recompensa por sua captura. Ainda em 1995, Elias Maluco foi detido por policiais corruptos, mas graças ao seu considerável poder, conseguiu desenrolar a situação, pagando uma quantia significativa de R$80 mil na época. Ele próprio revelou detalhes desse caso em uma entrevista concedida a um jornalista naquele ano, mencionando seu apreço pela vida no tráfico e o fascínio pelo glamour que ela aparentava, mantendo-se em constante comunicação com seus soldados através do jargão, fé em Deus. Elias como chefe no Complexo da Penha e Alemão, em 1996, com a captura de Marcinho PV, considerado um dos principais líderes do Comando Vermelho,
CV, em liberdade, Elias Maluco assumiu o controle das operações criminosas nos complexos da Penha e Alemão, marcando o início de seu domínio dentro da facção. Dentro do CV, surgiram tensões entre os membros antigos e a nova geração, da qual tanto Elias Maluco quanto Marcinho faziam parte. Com apenas 30 anos, Elias Maluco era um dos líderes da facção e se envolveu em disputas internas, como na comunidade do Pavão Pavãozinho e Cantagalo, localizadas na zona sul da cidade, e também na Rocinha, onde atraiu conflitos com o braço direito do então chefão, Lulu. Em uma reunião no complexo do Alemão, Ben-TV, braço direito de Lulu, entrou em confronto com Elias Maluco devido ao seu autoritarismo na facção. O áudio dessa discussão foi interceptado em grampos telefônicos pela inteligência policial. Posteriormente, em 2004, Lulu foi convidado a ingressar na facção Amigos dos Amigos. Elias Maluco tornou-se um dos mais procurados nas operações realizadas no Alemão e na Penha, consolidando-se como um dos maiores líderes do CV nas ruas. Em grampos telefônicos, foram captadas conversas dele com Fernandinho Beiramar, durante as quais discutiam o envio de armas e modalidades de pagamento. O temido bonde do Maluco aterrorizava o Rio de Janeiro na época, atraindo a atenção das forças policiais e da imprensa. Porém, o ápice de sua trajetória criminosa ocorreu em 2002, quando ordenou a execução do jornalista Tim Lopes. O jornalista estava realizando reportagens investigativas sobre bailes funks e abusos de menores na Vila Cruzeiro, na Penha, e Elias Maluco soube de sua presença ao se fazer passar por um membro de ONG. Esse trágico episódio marcou a escalada do seu declínio no mundo do crime. Prisão de Elias Maluco. Em junho de 2002, durante um baile, o jornalista Tim Lopes, munido de uma microcâmera, foi descoberto pelos traficantes. O trágico desfecho foi seu sequestro e tortura no alto do complexo do Alemão. Sob o aval de Elias Maluco, Tim Lopes foi brutalmente assassinado, gerando uma repercussão internacional e levando o Brasil a ser considerado o terceiro país mais perigoso do mundo. A partir desse crime chocante, a polícia iniciou uma intensa caçada que se estendeu por 3 meses, com o objetivo de capturar os autores do homicídio, principalmente o líder do Comando Vermelho, Elias Maluco. A denominada Operação Sufoco foi montada. Em setembro de 2002, Elias Maluco foi preso na favela da Grota, no complexo do Alemão. Ele não ofereceu resistência à prisão e, consciente do motivo da busca, pediu para ser tratado com respeito pelos policiais. 8h45, um policial faz o sinal de positivo, indicando que o bandido mais procurado do Rio estava nesta casa. Em dezembro de 2002, Elias Maluco recebeu uma condenação de 13 anos de prisão em um processo envolvendo o cantor de pagode Belo. Pouco depois, em novembro de 2003, enfrentou uma nova condenação, desta vez com mais 18 anos de prisão em outro processo. Em maio de 2005, foi sentenciado a 29 anos de reclusão pela morte do jornalista Tim Lopes. As diversas condenações renderam a Elias Maluco uma vida de transferências para presídios federais. Em 2007, foi movido para o Presídio Federal de Catanduvas, no Paraná, após ser acusado de comandar atentados na cidade do Rio de Janeiro, resultando na morte de 19 pessoas. Sua trajetória criminosa e as consequências de seus atos continuaram a ecoar no sistema prisional do país. Elias por trás das grades da Casa Fechada. No ano de 2010, uma série de atentados abalou a sociedade, e a justiça apontou Marcinho PV e Elias Maluco como os mentores por trás dessas ações. Em consequência, ambos foram transferidos para o Presídio Federal de Porto Velho, localizado em Rondônia. Entretanto, em 2011, Elias Maluco foi novamente deslocado, desta vez para o Presídio Federal de Campo Grande, situado no Mato Grosso do Sul. Reconhecido como o segundo no comando do Comando Vermelho, Elias Maluco não encontrou sossego nem mesmo atrás das grades. Ainda exercia influência no complexo da Penha e na cidade de Duque de Caxias. Todavia, sua comunicação estava comprometida devido ao ambiente restrito dos presídios federais. Em 2014, Elias Maluco enfrentou uma dolorosa perda. Seu filho, conhecido como Maluquinho,
faleceu, adicionando mais um capítulo triste à sua história tumultuada. O líder criminoso continuava a viver uma vida de confinamento, com seus laços familiares abalados e sua influência no submundo do crime ainda a se fazer notar, mesmo atrás das implacáveis paredes da Casa de Pedra. Sequestro de Maluquinho, filho de Elias. Elias sempre rejeitou a ideia de que seu filho se envolvesse no crime, chegando a proibir que qualquer boca de fumo lhe oferecesse cargo. No entanto, Maluquinho optou por atuar como assaltante no Rio de Janeiro, residindo nas comunidades do Dique no Jardim América, Penha e Fina Feliz em Anchieta. Num desses eventos, ele foi capturado por indivíduos disfarçados de policiais na entrada do Dique. Exigiram um resgate de R$350 mil à família, que prontamente foi pago, mas, lamentavelmente, Maluquinho não foi libertado e desapareceu. Ao tomar conhecimento do ocorrido, Elias Maluco teve seu mundo abalado. As investigações apontaram para a participação de milicianos atuantes na Penha Secular, que nutriam desavenças com os traficantes. O destino de Elias Maluco chegou ao fim em setembro de 2020, dentro de uma penitenciária no Paraná. O traficante conhecido como Elias Maluco, que foi condenado pelo assassinato do jornalista Tim Lopes, foi encontrado morto dentro da Penitenciária Federal de Segurança Máxima de Catanduvas. Sua cela o encontrou com indícios de suicídio. Parentes discordaram dessa versão e afirmaram que as cartas enviadas por ele não indicavam sinais de depressão ou intenção de pôr fim à própria vida. A morte de Elias Maluco suscitou controvérsias e deixou questões sem resposta, ampliando ainda mais a complexidade de sua trajetória no mundo do crime. Rebaixamento na facção antes de sua morte. Nos meses que antecederam sua morte, as autoridades policiais conduziram uma investigação que indicava o rebaixamento de Elias Maluco no Comando Vermelho, fazendo-o ocupar o terceiro lugar na hierarquia da liderança na Penha. Surpreendentemente, não foram encontrados indícios de conflitos entre ele e outros membros da facção. Relatos sugeriam que Elias Maluco planejava abandonar o mundo do tráfico e empenhava-se em alterar a sentença relacionada à morte do jornalista Tim Lopes, a qual poderia ser a mais pesada de suas condenações. Elias Maluco alegava não ter sido o mandante do crime, apesar de ocupar uma posição de liderança na época. Afirmava não estar presente na comunidade no dia do assassinato. Adicionalmente, defendia que o jornalista não fora torturado, o que poderia implicar uma reclassificação do delito, e, talvez, resultar em uma pena menos severa perante a justiça. Após a notícia de sua morte no presídio em 2020, as comunidades do Complexo da Penha, Alemão, Mangueirinha, Furquim Mendes, Ficap e Dique foram tomadas por comoção, expressa através de intensas queimas de fogos. Algumas comunidades ligadas ao Comando Vermelho no Rio de Janeiro demonstraram respeito pelo luto de Elias Maluco. E assim chegou ao fim a trajetória do segundo mais importante líder da facção CV no Rio de Janeiro. Deixem suas opiniões nos comentários, agradecemos se puder curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar as notificações. Até breve!